Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje o Javier Tebas foi denunciado frente aos tribunais deportivos espanhóis por ter vazado dados confidenciais do Barcelona e por conta disso ter prejudicado o clube na sua vida financeira. Só que tem um detalhe. Essa denúncia não partiu do clube, nem de nenhum torcedor, nem de nenhum sócio, nem do presidente. Foi uma figura completamente externa que resolveu fazer essa denúncia e tá criando esse bafafá na Espanha e que a gente vai repercutir para você aqui, torcedor brasileiro ou de outros países que falem português. Mas antes da gente entender esse caso, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Lembra, fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Eu vou te devolver entretenimento. E vamos começar entretendo mesmo, né? Porque aqui, muito mais do que notícia, vai ser uma grande fofoca. Você, ao longo desse vídeo, vai perceber que existem tantas rivalidades nessa alta cúpula da administração esportiva espanhola que a gente nunca sabe quem é o pior e em quem a gente pode confiar mais ou menos. Do começo, vamos lá. Você deve lembrar que alguns meses atrás, um mês e meio atrás para ser mais exato, saiu uma notícia que repercutiu muito no Brasil, grandes comentaristas, grandes jornalistas comentaram em cima dela, levaram ela a sério, mas que eu trouxe a informação que na Espanha ninguém estava comentando, ninguém estava levando a sério. A notícia é de que o Miguel Galán, presidente do Senaf, soltou no seu Twitter que ele tinha informações de que o Nico Williams tinha desistido de assinar pelo Barcelona porque o Javier Tebas havia apresentado informações confidenciais do Barça para a diretoria do Atlético, que foi lá e contou para o Nico Williams e ele ficou com medo e deu um passo atrás. Você lembra disso? Pois é o mesmo cara, o Miguel Galán, mas com uma outra denúncia, denunciando o Javier Tebas por um outro contexto. O que já nos leva a ficar com o pé atrás, porque se o cara tem as informações, as provas, ele tem a certeza de que houve um vazamento, nesse caso mais recente e mais impactante, não haveria motivo para ele buscar uma denúncia em uma outra situação mais antiga e que não teve efeitos práticos para o Clube Barcelona, que já já a gente vai comentar a respeito, certo? O que me leva a crer, e você pode dizer aí nos comentários se concorda ou discorda, que esse tweet dele foi só para causar, que ele não tinha informação de absolutamente nada, ele estava repercutindo boatos de corredor sem nenhuma prova, sem nenhuma convicção, e por isso ele não vai promover uma denúncia nessa direção, porque se tivesse qualquer coisa de concreto nas mãos, ele teria estabelecido uma denúncia sobre esse caso. Portanto, sinto confirmado o meu vídeo em que, ao invés de repercutir como algo correto, eu repercuti como uma denúncia vazia, como mais uma briga de poder entre duas figuras da alta cúpula da administração do futebol espanhol. Javier Tebas, presidente de La Liga, Miguel Galán, presidente do Senaf, que com certeza preferia ser presidente de La Liga. Beleza? O que não foi um vídeo naquela época e nem agora é um vídeo defendendo o Tebas, mas tentando entender como que pode haver algum efeito prático. Não adianta, eu odeio o Tebas, eu odeio, então toda vez que falarem mal dele, eu vou acreditar que ele vai cair, que vão derrubar ele da presidência, que agora vão derrubar. Não, se for verdade, é verdade, a gente repercute, Tebas em risco. Quando for mentira, a gente tem que falar, cara, é mentira, não leva a sério, não vai ter absolutamente nada de prático, de efeito dessa discussão que está ocorrendo, beleza? E o que também a galera precisa entender é quem é o Miguel Galán, antes de levar a sério as denúncias dele. Afinal de contas, quando falam, é o presidente do Senaf, tu pensa, brabo, presidente do Senaf, pô, o cara tem muita autoridade, muito poder, muito conhecimento, mas o que é o Senaf? Tem que ser perguntado. Se você não souber o que é o Senaf, você não vai entender qual é o tamanho de ser presidente do Senaf. É igual a remada curvada, qual o ângulo? O agachamento, é o pé mais fechado, é o pé mais sumô? Isso daí tem que ser perguntado. Então você tem que perguntar, você tem que entender o que é o Senaf. E o Senaf nada mais é do que uma instituição que
não faz parte da hierarquia, mas está ligada à Federação Espanhola. Federação Espanhola não é a mesma coisa que La Liga. La Liga organiza a primeira e segunda divisão. Federação Espanhola, ela organiza os jogos da seleção e da terceira divisão para baixo. O CENAF faz parte, está ligado à Federação Espanhola, não à La Liga. E esse CENAF o que faz é emitir certificados de que aspirantes a treinador fizeram o curso e foram aprovados para ganhar a licença. Só isso. Não é uma das instituições mais importantes, o seu presidente não tem gigantesca autoridade. Então, quando fala o Miguel Galán, presidente do CENAF, não entenda que ele é um cara que manda soltar e prender lá no esporte espanhol. Ele é simplesmente o administrador de uma escola de treinadores que certifica quem passou, quem não passou nos testes para ter a licença para treinar. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho muito importante também. Ele é uma figura conhecida no território espanhol por soltar alfinetadas e acusações veladas aonde ele não se compromete a ponto de ser processado, mas tenta colocar uma pulga atrás da orelha de quem está por ali acompanhando os seus tweets, e ele sempre faz isso online. Raramente ele vai para uma esfera de denúncia formal, ele solta nas redes sociais e depois deixa a repercussão acontecer e finge que não é mais com ele. Ele é conhecido por fazer isso, então, quando sai dele qualquer tipo de notícia, de denúncia, de acusação, ninguém leva muito a sério. Tanto que, quando ele falou aquele negócio do Nico Williams, que a gente repercutiu aqui, lá na Espanha, no território espanhol, Madrid, Barcelona, todo mundo meio que repercutiu ridicularizando. Tipo, olha, tá aí essa denúncia aqui, mas pô, é do Miguel Galán, então vamos ver o que tem de verdade nisso? Nenhum jornal se comprometeu a soltar uma manchete dizendo denúncia importante no caso Nico Williams. Todo mundo falou, Miguel Galán afirma que... E aí depois, ao longo do texto, a galera tirava o seu da reta. Olha, eu não tenho nada a ver com essa história. Foi o Miguel Galán, não sei se é verdade, se é mentira, mas tá aí, ele denunciou. Tá aí o tweet dele, deu uma lida e entenda o que aconteceu. Então não tem muita credibilidade a figura. No momento que está acontecendo, é que ele está fazendo essa denúncia quanto ao caso do Javier Tebas ter tirado o Barcelona da regra 1-1 em abril e ter anunciado em um comunicado público por que aquilo estava acontecendo. Ali, realmente, a própria diretoria do Barcelona chegou a cogitar fazer uma denúncia por vazamento de informações confidenciais. Porque o que cabia à La Liga naquele momento era tirar o Barcelona do 1-1, mas jamais explicar o porquê. Olha, o Barcelona não está mais no 1-1. Acabou. E até isso era questionável. Poderia ser, ao invés de um comunicado público, um aviso privado, tendo em vista que a janela de transferências não estava aberta, não havia ganho público para aquela informação ser explorada, explicitada da maneira que foi, certo? E para quem não lembra desse caso também, tudo isso a gente veio acompanhando aqui no canal e soltando vídeos. À medida que as situações iam se desenvolvendo, o Barcelona teve a venda dos palcos VIP aprovadas por La Liga. Depois, uma outra auditoria aconteceu e considerou que aquele dinheiro ainda não poderia ser considerado ganho realizado só quando os palcos estivessem instalados. E aí La Liga voltou atrás na sua decisão de aceitar essa venda e de permitir que o Barcelona estivesse na regra do 1-1. Você lembra desse imbróglio? Se não, eu vou deixar um link aí fixado nos comentários para você assistir esse nosso vídeo antigo e tentar refrescar sua memória quanto ao que aconteceu na época, beleza? É isso que o Miguel Galán está denunciando agora. Não é o que ele disse, que tinha concretas bases para afirmar que o Javier Tebas tinha soltado dados para melar a contratação do Nico Williams. Isso aí ele já abandonou, nunca mais ele falou disso, nunca mais ele abordou essa temática e parecia que ele tinha
sumido um pouco da mídia, não ia mais tentar ganhar protagonismo na base de polêmicas. E voltou. Por quê? Ele critica a diretoria do Barcelona por não ter denunciado Javier Tebas lá no caso dos palcos VIP, que solta um comunicado, e ali a diretoria realmente cogitou, e toma ele próprio a iniciativa de fazer a denúncia. O que de prático pode vir disso? Nada. Porque a figura que está propondo não é uma figura que tenha credibilidade para a gente imaginar que uma das suas ações terá algum tipo de efeito prático. E o mais importante de tudo, a denúncia não partiu de ninguém ligado ao Barcelona. Não foi um diretor, não foi um sócio antigo, não foi uma oposição ao Laporta que vai lá, faz a denúncia para ver se mexe com as estruturas. Absolutamente ninguém de dentro da instituição denunciou. Então a denúncia foi feita e quando os tribunais chamarem os envolvidos, o Javier Tebas e a diretoria do Barcelona, eles vão simplesmente falar, cara, eu não tenho nada a ver com essa história, eu não acho que isso verdadeiramente aconteceu, que houve a quebra de confidencialidade. Se eu achasse, eu teria eu mesmo feito a denúncia e o caso vai ser arquivado. Então, do que vai servir toda essa situação? Vai servir para o Miguel Galán ser mais uma vez falado. Eu não sei o que esse rapaz quer. Eu não sei se ele quer um cargo em La Liga, se ele quer um cargo na federação, se daqui a pouco ele aparece candidato à presidência de algum clube. Eu não sei o que esse rapaz quer, mas ele quer estar na mídia. Ele quer estar o tempo todo sendo falado. E funciona, que eu tô aqui falando dele agora. Né? Ainda deu certo. Bandido, olha. Agora que eu percebi. Deu certo que nós estamos aqui falando dele. Então é isso. Não espere resultados práticos dessa situação. Não espere que o Tebas caia da presidência por conta dessa denúncia. Não espere que o Barcelona tenha algum tipo de envolvimento ativo na tentativa de fazer essa denúncia dar frutos. Isso é um beco sem saída. Isso é uma árvore que já cresceu morta. Não vai dar frutos, não vai dar certo, não vai ter efeitos práticos. Ainda que, obviamente, todos nós que percebemos uma má vontade do Tebas com o Barcelona, é só olhar os casos recentes. O Ansu Fati foi emprestado no começo de julho, só segunda-feira abriram o fair play. O cara foi emprestado, ele não tem mais vínculo com o Barcelona, no começo de julho. Segunda-feira, perdão, é que o fair play do empréstimo dele foi atualizado e aberto. Então olha o tanto de tempo que o Barcelona poderia ter utilizado esse fair play e não utilizou. Porque só agora ele foi aberto, e outras demonstrações de má vontade também, que a gente não precisa nem elencar, senão o vídeo vai ter 1 hora de duração. Isso tudo é verdade, mas não adianta a gente se iludir, não adianta a gente confundir vontade com informação. Querer, eu queria. Ia ser maravilhoso se o Tebas fosse trocado e um presidente que tivesse uma abordagem um pouco menos anti-Barça assumisse a posição. Mas isso não vai acontecer, ou pelo menos não agora e nunca, por uma iniciativa do senhor Miguel Galán. Beleza? O que eu tinha de informação e de opinião eu já trouxe. Você pode concordar ou discordar com qualquer coisa que foi falada aqui aí nos comentários. Eu não quero acabar com o debate, eu só quero fazer parte dele. Mas esse vídeo se encaminha para o fim. E se você ficou até aqui é porque gostou. Não sai desse vídeo sem curtir, se inscrever no canal, hypar. Fazendo isso, você está contribuindo para eu continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.